Vamos agora, então, classificar os 4 tipos de carbono que nós podemos encontrar dentro das cadeias carbônicas, tá bom? Tem o carbono primário, carbono secundário, o carbono terciário e o carbono quaternário, tá? Então, a gente vai classificar esse carbono de acordo com o número de átomos de carbono que ele se liga, certo? Então, vai olhar para cada carbono separadamente e vai identificar com quantos carbonos está se ligando, certo? Então, carbono primário vai ser sempre o átomo de carbono que se liga com outro um átomo de carbono, certo? Carbono secundário liga com 2 átomos de carbono. O carbono terciário é o carbono que se liga com 3 carbonos. E o carbono quaternário é o átomo de carbono que se liga com 4 carbonos. Então, a gente vai analisar agora, nessas 3 estruturas aqui de baixo, onde a gente identificaria cada tipo de carbono. Então, eu vou só identificar a letra como botar 1, 2, 3 e 4 para identificar o primário, secundário, terciário e quaternário. Então, a gente vai olhar carbono por carbono na estrutura, tá bom? A primeira estrutura aqui, a gente tem esse átomo de carbono, ele tá ligado com 3 hidrogênios aqui, né? Mas eu só tenho que olhar para carbono ligando com carbono. Então, esse átomo de carbono aqui só liga com esse átomo de carbono aqui, só tem ele de vizinho. Então, esse aqui seria um carbono primário, certo? Esse carbono aqui só vai ligar com esse de baixo. A gente não vai olhar para os outros átomos aqui, você vai olhar para os carbonos, tá bom? Então, esse átomo de carbono aqui também vai ser um átomo de carbono primário. Esse átomo de carbono aqui está ligado com 1, 2, 3 átomos de carbono ao mesmo tempo. Então, ele vai ser um carbono terciário. Esse átomo de carbono aqui está ligado com 2 carbonos ao mesmo tempo. Então, ele vai ser considerado um carbono secundário. Esse aqui está ligado com este átomo de carbono e com este aqui. Então, vai ser um átomo também de carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado com 2 carbonos, ó, hidrogênios não conto, só vou olhar para os carbonos, ligado com 2 carbonos ao mesmo tempo, carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado com 2, 3, 4 átomos de carbono ao mesmo tempo. Então, esse cara aqui do meio vai ser um carbono quaternário. Esse aqui da ponta, cada um deles vai ser primário, por quê? Porque eles ligam somente com esse átomo de carbono que está aqui no meio. Então, esse liga só com esse liga só com esse carbono, e esse aqui também vai ligar só com esse carbono, tá bom? Então, assim, a gente faz uma classificação de todos os carbonos dessa cadeia carbônica. No segundo exemplo, a gente tem aquela estrutura, né, um pouquinho diferente, mas dá para fazer da mesma maneira, é até mais fácil identificar carbonos nessa estrutura aqui do que nessa, porque aqui fica mais claro onde estão os carbonos do que aqui. Aqui às vezes é meio complicado, sem hidrogênio no meio, eu posso acabar confundindo, tá? Lembrando que essa fórmula aqui só é um pouco complicado para a fórmula molecular, mas agora para identificação de tipos de carbono é bem mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, vou botar um Czinho aqui, onde eu acho carbonos primeiro, para facilitar, né, o nosso exercício. Ou Czinho, ou bolinha, tá bom? Tanto faz. E aqui também tem mais um carbono. Então, vamos um por um. Esse carbono aqui tá ligado só com ele diretamente. Então, esse aqui é um carbono primário. Esse aqui tá ligado com esse e esse carbono aqui tá ligado com 2 ao mesmo tempo. Esse aqui vai ser um carbono secundário. Ó, o oxigênio não entra para nossa classificação de carbonos, tá bom? É só carbono com carbono. Esse carbono aqui, as pessoas acabam olhando rapidão, é secundário, né? Tá ligado com esse, né? Peraí. Esse cara aqui tá ligado somente com esse carbono. O nitrogênio não entra, então esse aqui vai ser um carbono primário, tá bom? Esse aqui tá ligado só com esse carbono, ó, lembrando a minha situação desse aqui, né? Aqui eu tenho um N, então não vale. Então esse aqui vai ser um primário. Esse tá ligado com 2, 3 átomos de carbono ao mesmo tempo. Esse é um terciário. Esse aqui tá ligado só com esses dois, vai ser um secundário. Esse aqui também vai ser um secundário. Esse é um secundário. Esse é um secundário. E um carbono secundário. Então, a gente consegue depois até contar quantos carbonos primários e secundários tem no total de cada molécula. Então, por exemplo, essa aqui teria 2, 3 carbonos primários e 2, 3, 4, 5, 6 carbonos secundários, um terciário e 0 de quaternário.
Esse outro exemplo aqui, também na fórmula mais simples, é um pouco mais fácil, né? Então, vamos primeiro identificar onde estão os carbonos para depois poder fazer essa classificação, tá bom? Então, C aqui, 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 uma aqui, 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 aqui e aqui. E esse carbono aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Esse carbono só liga com esse, então esse carbono vai ser primário. Esse aqui tá ligado com dois ao mesmo tempo, então ele vai ser um carbono secundário. Esse aqui liga com dois carbonos, secundário. Esse aqui tá ligado com dois, três ao mesmo tempo, então vai ser um terciário. Esse tá ligado com esses dois, secundário. Esse com esses dois, então vai ser secundário. Esse ligado com esses dois, lembrando que o oxigênio não conta, vai ser secundário. Esse aqui ligado com mais dois, secundário. Esse com esses dois, secundário. E esse carbono aqui, atenção especial, ele tá ligado com o oxigênio e ligado com 3 hidrogênios. Ele não tá ligado com nenhum outro átomo de carbono, então esse carbono aqui a gente não vai classificar nem como primário, nem como secundário, nem terciário e nem quaternário, porque para eu poder encaixar nessas classificações aqui, eu tenho que ter pelo menos, né, o mínimo carbono primário, que é no caso esse aqui, ó, um exemplo, ele tem que estar ligado com, no mínimo, um outro átomo de carbono. Esse cara aqui de baixo, ele não liga com nenhum outro átomo de carbono, então ele não pode ser classificado nem como primário, nem outro tipo de classificação ali de cima, tá? Então, muito cuidado que às vezes aparece exemplos assim, e as pessoas acabam colocando esse carbono como primário por não ter outros carbonos ao redor dele, tá? Então, a gente não classifica esse carbono em nenhuma das regras ali de cima, porque ele não se liga com nenhum outro átomo de carbono, ele liga só com oxigênio e hidrogênios ao redor dele. Então, só para finalizar, mais um exemplo aqui de como a gente pode estar aplicando esse conhecimento sobre classificação de carbonos, tá? Essa aqui é a molécula, é a nanokid. Foi um exemplo que caiu numa prova do Enem 2013, né? Eles apresentaram essa molécula como uma versão mais simpática para estudos de estruturas de moléculas orgânicas, né? E eles falaram que os pesquisadores estavam desenvolvendo moléculas diferentes, e ela até aparece, né? Por isso no nanokid aparece uma pessoa, assim, tem um formato bem peculiar. E a pergunta que tinha, né, nessa questão, ela perguntava pra gente, olhando para essa estrutura aqui, onde que nós encontrávamos átomos de carbono quaternários nessa molécula. Então, tinha várias regiões, por exemplo, assim, cabeça, no tórax, nas mãos, nos pés, nos braços, nas pernas. Tinham várias opções, a gente tinha que identificar onde eu tinha um carbono quaternário. Lembrando, o carbono quaternário é aquele carbono que se liga com mais outros 4 átomos de carbono. Então, esse aqui vai ser o nosso carbono quaternário, ele tem 4 átomos de carbono ao redor dele. E então a gente tinha que identificar aqui onde tinha os átomos de carbono, tá? Nesse tipo de estrutura aqui também, o que a gente vai ter? Vai aparecer essa estrutura aqui que é um pouquinho diferente, tá? Então, vou mostrar para vocês onde tem carbono. Vou botar uma bolinha em cima de cada localização de onde tem carbono para ficar mais fácil, para depois a gente conseguir identificar onde tem o carbono quaternário. Certo? Então tá pronto a estrutura aqui. Eu coloquei bolinhas em cima de cada átomo de carbono, certo? Só vão atenção antes de fazer a questão, olhar para essa estrutura aqui, tá? Aqui eu tenho uma ligação tripla, certo? Então, ó, 1, 2, 3. Tem uma ligação tripla entre dois átomos de carbono. Então, tem um carbono nessa extremidade aqui, outro carbono nessa extremidade aqui. Esse carbono aqui, ó, ele tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações ligando com esse carbono aqui, tá? Então, voltando à ideia, né? Onde eu acho um carbono quaternário? Então, eu tenho que achar um átomo de carbono que se ligue com outros 4 átomos de carbono, certo? E a resposta correta para o nanokid é a região das mãos. A região das mãos eu acho um carbono quaternário. Esse aqui, ó, é o nosso cara, o carbono quaternário, porque está ligado com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. A outra mão dele também, ó, segue a mesma estrutura, ó. Esse átomo de carbono aqui, ó, tá ligado com 1, 2, 3,
4 carbonos. Então, né, se a gente olhar essa questão de 2013, a resposta correta vai ser as mãos. Então, só vou mostrar para vocês um outro tipo de estrutura para essa molécula, um pouquinho diferente, para vocês verem como é aplicado esse conhecimento de maneira bem tranquila, bem fácil, tá?